né, que a gente adquiriu isso lá. Uma vez que nós trabalhávamos aqui com uma empresa, né, a Sol Pedras, eu comecei a olhar a possibilidade de mineração. E aí apareceu esse negócio para fazer, só que completamente fora, dizer, do eixo que a gente estava acostumado, porque eu adquiria as pedras, a maioria lá de Cachoeiro Itapemirim, no Espírito Santo. E essa pedreira é 500 quilômetros de Cachoeiro Itapemirim. Então, para cima, né? Para o norte do norte de quase na Bahia, né? A divisa da Bahia. E aí ainda teve um agravante, quando eu fui lá, que tinham 120 quilômetros de chão, estrada de terra, né? Existia a possibilidade de ser asfaltado e tal, mas estava assim, nada certo. E mesmo assim, eu acabei, depois de falar com o professor Valdo, adquirindo. Por quê? Lá tinha essa pedra amarela, porque na época era moda mesmo, a pedra amarela bombava, vamos dizer, né? Era o que tinha de mais relevância em termos de pedras. Hoje são outras cores, né? Mas na época era o amarelo. E aí eu acabei passando toda a documentação, né, para o nosso nome, e começamos aí então as tratativas para fazer a mineração. E estão adquirindo equipamentos, e aí começaram os reveses, né? Agora vamos explicar só para o pessoal entender por quê. São situações que ocorrem, né, para qualquer negócio, para qualquer empreendimento, tudo faz parte, né? A gente tem que trabalhar sempre com gestão de risco, mas nesse novo negócio nós tivemos uma extrapolação no sentido do que poderia ocorrer convencionalmente quanto a riscos, né? Gestão de riscos. Só que nós já tínhamos entre nós um consenso de que havia assistência a ser realizada por meio daquele novo empreendimento. E o Celso tem o temperamento, e eu também, o temperamento de muita firmeza quando a gente decide fazer alguma coisa. Nós não costumamos recuar, mesmo que possamos pagar algum pedágio mais caro, né? Isso sempre foi assim, nossa vida toda sempre foi assim. Então, quando a gente decide que alguma coisa precisa ser feita porque vai trazer benefícios, a gente realmente se empenha. E foi o que aconteceu aí. Do ano de 2005 até 2008, quando se iniciaram as tratativas e todo o movimento para que o negócio pudesse ser concretizado e nós pudéssemos obter uma licença ambiental para que se pudesse extrair, né? Para que a mineração pudesse ocorrer, literalmente. Aí nós começamos a vivenciar algumas situações inesperadas do ponto de vista de interferências extrafísicas, interferências intrafísicas, sincronicidades, muitas vezes o que a gente convencionalmente no senso comum chama de coincidências, mas começaram a ocorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até um determinado ponto em que nós dissemos, não, tem mais coisa acontecendo aqui, além de um simples negócio. E aí nós passamos a ter uma proximidade maior de conversas, de reuniões mesmo com o professor Valdo Vieira, em média a cada 15 a 30 dias, nós estávamos aqui em Foz do Iguaçu conversando com ele, em função do tamanho dessas ocorrências. Então, para quem entende um pouquinho mais de dimensões extrafísicas, nós poderíamos dizer para vocês, assim, quem tem algum tipo de noção, quem já teve experiência fora do corpo, quem compreende esse processo de interferências positivas ou negativas em relação ao que a gente faz no dia a dia, eu poderia dizer para vocês que nós vivenciamos reveses do tipo... na primeira vez que nós fomos comprar um equipamento para a pedreira, né? Eu acho que logo na sequência, né? Sim, foi. Nós estávamos, inclusive, dando um curso em São Paulo, e o Celso foi comprar um equipamento, e ali, pela primeira vez na vida, ele sofreu um sequestro relâmpago na porta da empresa, né? Coisa rápida, assim, mas que nos chamou a atenção. Tá, tudo bem, foi um fato que pode ocorrer. São Paulo, né? Ótimo. Aí nós fomos para outras situações em que foi adquirido um trator, um 969, né? 966, um trator... Uma pá carregadeira. Uma pá carregadeira bem grande para isso, para mineração.
E aí também, o Celso comprou o equipamento e o equipamento não funcionava. O equipamento ia ser consertado, iam deixar ele funcionando em quantos dias? Não, na realidade, eu comprei esse equipamento, levei um mecânico antes de comprar o né? equipamento, testamos tudo, o equipamento estava funcionando muito bem, e colocamos uma carreta, levamos, eu falei, vamos levar para uma oficina, né, especializada para trocar algumas coisas, tinha alguns vazamentos e tal. E aí o cara da oficina falou, 3 a 4 dias eu libero aqui para você já. Aí já pode ir para a pedreira. Falei, beleza. Ela acabou ficando 74 dias na oficina. Uhum. E assim, para vocês terem uma ideia, uma coisa que na época ele falou, olha, você vai gastar aí no máximo 3, 4 mil reais, né, com todas as mangueiras, com trocar e tudo. E chegou quase a 70 mil reais. O primeiro conserto, reparo desse equipamento. Era uma coisa absurda. Consertava um negócio dentro da oficina e quebrava outro. O chefe da oficina, ele era crente e ele está até hoje lá, virou meu amigo, e ele um dia falou para mim, olha, eu não sei se o senhor acredita em alguma coisa e tal, mas eu posso trazer aqui um pastor para orar nessa máquina aqui, porque não é possível. Eu chego perto dessa máquina, eu me arrepio todo. E ele falou, eu estou com pena já, porque conserta o negócio, quebra outro. E assim as coisas mais absurdas, né? Até comando de válvulas, umas coisas que não quebram, né? Essas máquinas, uma Caterpillar. E aí eu falei, fica à vontade. Eu sei que ele levou lá o pastor para orar lá na máquina e tal, e acabou indo, né? Indo para a pedreira lá. Só que foi interessante. A primeira coisa que quebrou quando chegamos lá, que fomos ligar a máquina, foi de novo o comando de válvulas, que era uma coisa caríssima na máquina, e voltou para a oficina, uma oficina especializada lá em Vitória, e o engenheiro, que era dono da oficina, ele falou, eu não acredito, porque isso aqui é coisa raríssima de acontecer. Agora, a terceira vez que nós estamos... Ele falou, eu próprio vou fazer, né, todo o trabalho e vou lá para ajudar a montar, porque não é possível. Só que aí consertamos aquilo, e até que estourou, porque o motor ele tinha sido feito, não nessa, mas anteriormente, tinha certificado tudo, estourou o motor também da máquina. Enfim, era uma máquina... Saiu bem mais caro até que uma nova, né? Absurda. Mas, enfim, só estamos citando exemplo para vocês, né? Que para nós isso daí hoje realmente sai na diurese, né? Quer dizer, vai com o processo todo, está tudo bem, porque isso faz parte do processo assistencial. Mas era assim, queria só até contextualizar um pouco mais dessa história aí, porque em 2005, quando eu adquiri lá o registro, já estava tudo ok. Era só... tinha mais 2 licenças para pegar, né, que era a licença de instalação e a licença de operação. E até a documentação dentro do órgão lá, federal e estadual, eram as duas coisas interligadas, chegou a sumir, desaparecer. Era uma coisa que um dia um gerente lá em Governador Valadares, ele falou para mim, eu não sei nem o que falar. Como é que pode sumir um processo desse, que é uma coisa grande, não é assim 100, 200 páginas, é um monstro de processo, né, que tem toda uma... Isso foi de 2005 a 2007. 2005 a 2007, até quase 2008 também já, e eu atrás, e indo lá, e aí era muita dificuldade nisso, para liberar. E era uma coisa que deveria ter sido, sei lá, rapidamente, né? Porque estava tudo ok, vamos dizer, 6 meses, vamos botar 1 ano. E se passaram quase 4 anos até ser liberadas as licenças para fazer a operação lá. Bom, então, só fechando, então, essa Caterpillar, né? Nós tivemos um dispêndio 12 vezes maior do que o valor previsto, e atraso de 11 vezes do tempo previsto para a liberação do equipamento, só para vocês terem ideia. E aí nós tivemos essa documentação, que de vez em quando era perdida, dentro da governança pública mesmo, né?
E rodando municípios, por exemplo, se envolveu Ataleia, Governador Valadares, Itambacuri e Teófilo Otoni também. Então, nós ficávamos girando dentro daquele perímetro para tentarmos resgatar o processo e fazer com que ele pudesse ter correções de encaminhamento, até que tudo deu certo. E também entre 2005 e 2010, em função de tudo isso, nós fomos tendo crescentes dificuldades, porque nós fomos percebendo todo o movimento extrafísico de consciências, né? Consciências extrafísicas, ou como vocês quiserem chamar, espíritos, quem nunca ouviu falar em termos mais técnicos, almas, como vocês preferirem, mas eram consciências que não queriam que nós seguíssemos adiante com aquele projeto, que nós nem sabíamos exatamente, detalhadamente, o que iria ser. Mas nós começamos a insistir, é isso que a gente disse para você, a gente não desiste fácil, né? E nós demos sequência a isso tudo, até que, sempre ali, que eu falei, cada um mês conversando com o professor Valdo Vieira, reservadamente, né, de modo muito privado e discreto, porque nós queríamos que tudo ocorresse da melhor forma e nós entendíamos que havia uma assistência a ser realizada ali. E o interessante é que o lugar não tinha nada, era uma fazenda, né? Não haviam construções, não haviam vilas. Criação de bois. Criação de gado. E, ao mesmo tempo, quando nós conversamos com o professor Valdo, ele dizia assim, olha, continuem com o trabalho, continuem com o projeto, vamos observar tudo o que está acontecendo. Então, nós percebíamos, de um lado, todo um amparo de função pelo trabalho que estava sendo realizado, e a gente funcionava ali como se fosse uma ponta de lança, né, dentro desse movimento de iniciar um trabalho de mineração, um lugar que também para nós era totalmente novo, mas nós percebemos, né, principalmente o Celso, eu também percebi, a interferência de consciências indígenas. E aí nós começamos a prestar mais atenção para observar o que é que estava acontecendo em relação a elas e o porquê de tamanha gana, vamos dizer assim, para que o processo de assistência não continuasse, não ocorresse literalmente, né, Celso? Então, apesar disso, né, tudo sendo feito para que a gente parasse, aqui a gente já está dando algum detalhe ou outro para vocês, nós decidimos ir até o final disso, e nós o fizemos realmente. E nessa condição, no segundo semestre de 2007, ocorreu a liberação por parte dos órgãos públicos para a exploração mineral. E aí nós até respiramos aliviados, sabe? Falamos, puxa vida, né? Nós passamos uma pressão de 2 anos e pouco, mas que bom que tudo deu certo. Agora a gente vai poder iniciar a exploração mineral. Na sequência, né, em agosto desse mesmo ano, então, nós começamos atividades empresariais de uma mineração que nós chamamos de Pacíficos. E em dezembro, durante as obras de infraestrutura da Pedreira, lá em Minas Gerais, na região de Ataleia, registraram-se alguns fenômenos de clareaudiência, oriundas de consciências extrafísicas que eram as que iriam ser assistidas, mas muito bélicas, muito beligerantes, né? Muito bravas, né? Muito agressivas. Nesse mesmo período, né? Moradores da região e funcionários da Pedreira, né, que estavam trabalhando para nós, relataram a ocorrência de sonhos. As pessoas lá tinham sonhos com índios extremamente agressivos que estavam incomodados, na realidade, com o que estava sendo feito no local. E nós tivemos até ocorrências bem diferentes, né? Nós tivemos algumas pessoas que foram terceirizadas para dirigirem esse trator, né? O Caterpillar, né? E essas pessoas se recusavam, inexplicavelmente, a realizar serviços de terraplanagem, que nós necessitávamos para fazer o trabalho. Então, quando eles não se recusavam a fazer o serviço, às vezes lá dentro da pedreira, já depois de contratados, os equipamentos quebravam. Ou eles quebravam antes, ou eles quebravam no local, ou eles quebravam na hora que alguém ia mexer com eles. Isso aconteceu várias vezes, né? E nesse período, o que nós fizemos? Nós intensificamos, nós dois, todos os cuidados possíveis de segurança mesmo, porque as ameaças eram fortemente relacionadas a algum tipo de acidente, de macro-PK, que ocorre em lugares de poltergeist. E aí nós fomos observando e firmes ali, no sentido de continuar essa assistência com a orientação à mentoria direta aqui dos amparadores, né, de consciências benfeitoras, do professor Valdo, até que, num determinado momento,
nós não tivemos contato com a pessoa que vivenciou essa situação, mas num determinado momento chegou a ocorrer um processo de dessoma, de desativação somática mesmo, de alguém que foi contratado por um mestre, né, que cuidava de todo o gerenciamento da pedreira, e aquilo ali nos fez repensar muita coisa. Na hora que aconteceu, o Celso comunicou, né, o professor Valdo imediatamente, ele veio aqui para Foz do Iguaçu, conversou com o professor Valdo pediu licença a ele, para que ele pudesse conversar sobre essa temática na tertúlia, que ocorreria naquele mesmo dia, e ele assim o fez, explicou a situação que havia ocorrido, e para nós ele disse que nós tínhamos que realmente ter alguma atitude no sentido de uma intervenção assistencial em relação a toda aquela população extrafísica que estava naquele ambiente tentando impedir uma interassistência, uma intervenção direcionada à reurbanização extrafísica daquele ambiente, né? E aí, sete pessoas, né, incluindo nós dois, nós tivemos pesquisadores que foram conosco, ficaram uma semana acampados ali, no mesmo local do poltergeist, no local digamos assim, da pedreira, onde houve a retirada de alguns fragmentos. Eu até gostaria de colocar aqui o nome desses pesquisadores, porque fica a nossa gratidão eterna, né? Foi montada a primeira expedição parapsíquica da Conscienciologia naquela época. Essa expedição ela ocorreu do dia 29 de fevereiro ao dia 8 de março de 2008. Então, nós tivemos a participação ali da professora Cristina Aracaki, do professor Everaldo Bergonzini, do professor Luiz Gonçalves, do professor Marco Almeida, do professor Moacir Gonçalves, Celso e eu. E foi muito interessante porque, naquela época, nós estávamos numa condição em que precisávamos realmente da ajuda de todos para poder fazer essa assistência extrafísica com mais intensidade, de forma mais definitiva. Então, todos os pesquisadores, todos esses que eu citei, foram para lá pagando seus próprios custos, passagens, o que fosse necessário. Então, houve assim, uma integração, uma grupalidade muito forte, um movimento muito intenso intrafisicamente, né, falando de nós aqui nessa dimensão física, e, em consequência, né, nós tivemos o acompanhamento também de equipes extrafísicas que estavam conosco ali para fazer essa assistência, esse desassédio de maior monta. E, do ponto de vista de consciências extrafísicas, de amparadores, de consciências benfeitoras que estavam supervisionando esse trabalho, nós tínhamos, além do professor Valdo Vieira, aqui na dimensão intrafísica, nós citamos a consciex amparadora Eliotes, que atuava muito e atua muito ainda na região do Espírito Santo, ligada à Aracê, Associação Aracê, o evoluciólogo Alvo, que se apresentou aqui para o professor Valdo Vieira enquanto nós estávamos na expedição acampados no local do poltergeist, lá da Pedreira, e a serenona Rosa dos Ventos. Também ela se fez presente e atuou junto conosco durante a expedição parapsíquica, durante os 7 dias. Essa expedição, ela promoveu, de fato, uma acalmia parcial e crescente de todos os processos extrafísicos patológicos naquela região da reurbanização, de reurbanização extrafísica. E é muito interessante porque, na medida em que o tempo passava, nós retornamos mais algumas vezes lá para Pedreira, né, para a região de Ataleia, ali do lado de Tabirinha de Mantena, no norte do Espírito de Minas. E, assim, as energias que nós encontramos, identificamos no ambiente, é exatamente o mesmo padrão de energia que foi deixado em 2008, quando foi feita essa expedição parapsíquica. É um local em que fisicamente você não observa quase nada. É um local de mata, né? É um local que foi devastado do ponto de vista tanto do gado, né? Da produção de gado ali mesmo, mas também do ponto de vista da mata, né? Houve muita degradação na época da conquista. Enfim,
nós temos lá um ambiente hoje muito mais fraterno e nós sabemos, sim, que toda essa condição extrafísica de retirada das consciências mais patológicas de lá para a ressoma, para que fossem, digamos assim, fossem trazidas para novas vidas, né? Renascessem aqui nessa dimensão intrafísica, isso se iniciou a partir dali e vem se intensificando. Então, é muito interessante porque nós tivemos vários acontecimentos, né? Antes, durante e depois, porque nós, a partir dali, conseguimos começar a extração mineral, e esse material foi aquele que veio depois, em 2013, para cá, para Foz do Iguaçu, para o CAEC, porque aí nós descobrimos, então, que era esse o fragmento de pedra rochosa que o professor Valdo nos pedia desde 1995. Nós já vamos... Mariângela, Fala, Fernando. eu queria aproveitar nesse momento aí desse histórico, então, para que todos entendam, né, é que vocês precisaram fazer primeiro o que nós chamamos de processo de reurbanização extrafísica no ambiente da multidimensionalidade, no ambiente intrafísico, para poder trabalhar lá. Enquanto não foi feito esse movimento de pacificação, de um monte de coisa, não conseguiu evoluir e trabalhar, estava sendo impedido por todas essas ações aí de consciência. Eu entendo até, Fernando, fazendo um parênteses aqui, para a gente sair um pouquinho da história da pedreira, até nós podemos dizer que, sim, existe uma associação de ideias com todos nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque tudo aquilo que a gente deixa mal resolvido, né, os conflitos, as dificuldades, as inter-relações que não são bem encaminhadas, o afeto que não é desenvolvido, a mágoa que perdura, tudo isso acaba fazendo com que os nossos, até projetos de vida, muitas vezes, eles travem, que foi exatamente o que acabou acontecendo lá, naquela época.